Oi, pessoal. Então, vamos dar início hoje, então, ao hipo e hipertireoidismo, né? Então, patologias do sistema endócrino, finalizando, então, a nossa parte do sistema endócrino. Então, para relembrar a anatomia do sistema endócrino, a glândula tireoide, ela fica localizada, então, abaixo da laringe, em volta da traqueia, como mostra aqui a figura, né? Então, a gente vai ter aqui a tireoide e a gente tem as paratireoides, que são 4, né? Que ficam localizadas atrás da tireoide. Então, qual é a função da tireoide, né? Ela regula muitas partes do nosso organismo, né? Ela age na função de vários organismos, como eu falei para vocês anteriormente, o sistema endócrino, ele age no metabolismo, ele é muito lento, né? Então, as glândulas tireoides, elas têm hormônios, né? Produzem hormônios para agir no metabolismo do coração, do cérebro, do fígado, do rim. Ela interfere também no crescimento e desenvolvimento das crianças, regulação do ciclo menstrual, fertilidade, peso, memória, concentração, ou seja, né, a tireoide, ela é uma glândula muito importante que ela atinge, ela atua, né, em todos os nossos organismos, né, de forma muito lenta. A tireoide, então, ela produz 2 tipos de hormônio, conhecido como T3 e T4, né? O T3 é a triodotironina e o T4 é a tiroxina, né? Então, esses 2 hormônios atuam de forma muito lenta em todo o nosso organismo. Então, vamos iniciar com o hipotireoidismo, né? O que é hipotireoidismo? O hipotireoidismo é diminuição, né, dos hormônios da tireoide. Então, lembrando, quais são os hormônios da tireoide? O T3 e o T4, né? Então, a diminuição dos níveis baixos de T3 e T4, né? A gente tem o diagnóstico de hipotireoidismo. E a gente tem também um outro hormônio chamado TSH. O que é o TSH? Ele é um hormônio estimulante da tireoide. O TSH, ele está presente lá na hipófise, na glândula mestre, onde a gente já conversou sobre a glândula mestre, né? Inclusive, a gente já falou um dos hormônios da hipófise, que é o antidiurético, e aí ela vem de novo, né? A hipófise, então, ela produz o hormônio TSH, que é um hormônio estimulante da tireoide. Então, a hipófise produz TSH para estimular a formação de hormônio da tireoide. Aí vocês entendem, então, por que a hipófise é uma glândula mestre, né? Ela está ajudando outra glândula, que é a tireoide. Então, ela produz o TSH, estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Então, quando o paciente apresenta sinais de hipotireoidismo, o paciente faz um exame de sangue e no hipotireoidismo, o que vai acontecer? Níveis baixos de T3 e T4, né, dos hormônios propriamente da tireoide, e vai ter uns níveis elevados de TSH. Vai ter muito hormônio TSH lá na corrente sanguínea. E por quê, né? Porque a hipófise, ela não para de produzir o TSH, né? Ela continua produzindo o TSH. Porém, né, a tireoide está com alguma disfunção que não está recebendo esse comando para também estimular a produção de T3 e T4. E com isso, então, no exame de sangue, onde os níveis baixos de T3 e T4 e níveis elevados de TSH caracteriza o hipotireoidismo. Tá? Em adultos, né,
A doença pode ser provocada por uma doença autoimune chamada de tireoidite de Hashimoto, né? É uma doença autoimune muito rara, mas existe, não vou entrar propriamente nesta patologia, né? Após cirurgia de retirada de tireoide por bócio nodular ou neoplasia, então uma neoplasia de tireoide, né? Retira a tireoide, se retira a tireoide, eu não vou mais ter produção de T3 e T4. Consequentemente, eu vou ter um hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo ele é mais fácil de ser tratado do que o hiper, né? Porque se eu tenho diminuição na produção deste hormônio, eu faço reposição hormonal, né? Eu vou tomar remédio para repor o T3 e T4. Também tem alguns medicamentos que interferem na produção, na liberação do hormônio da tireoide. A mildarona é uma medicação antiarrítmica que pacientes que têm fibrilação crônica, né? Vocês vão ver mais na sequência quando a gente falar no sistema cardiovascular. Alguns pacientes fazem uso crônico de amildarona, né? E com isso interfere então na liberação do hormônio da tireoide. Então, consequentemente, esse paciente possa vir a apresentar um hipotireoidismo. Lítio, né? Lítio, pacientes psiquiátricos lá com transtorno de bipolaridade, esquizofrênicos, que fazem uso de lítio, algumas outras patologias psiquiátricas, também interfere na síntese de hormônios, né? Resultando no hipotireoidismo. E também alguns pacientes que fazem o uso de iodo por alguma outra patologia, né? Também eles diminuem a produção do T3 e T4. Sinais e sintomas, então, relacionados ao hipotireoidismo, né? Intolerância ao frio, esse paciente sente mais frio que o normal, né? A gente consegue caracterizar bem a diferença, né? Sonolência, constipação, mas eu quero colocar os mais clássicos aí. É a questão que o paciente perde o apetite, né? Ele fica inapetente, diminuição de apetite, pequeno ganho de peso, né? Embora ele diminua o apetite, né? Ele ganha um pouquinho de peso. O raciocínio começa a ficar mais lento, sinais de depressão, cabelos secos, quebradiços de crescimento lento. Lembra que esse hormônio ele contribui lá no crescimento, no desenvolvimento. Unhas secas, quebradiças de crescimento lento e queda das pálpebras. Na mulher, comum também a irregularidade menstrual, né? Daí a mulher pensa amenorreia, né? Que é a cessação das menstruações. Ou seja, daí ela pensa que já está entrando num período de menopausa, né? Então, as mulheres com uma idade mais avançada, né, lá para os seus 45, 50 anos, aonde já está entrando no período da menopausa, se confundem então com a menopausa, quando começa a fazer exames, por isso que as mulheres fazem esses exames de rotinas hormonais, pode estar relacionado aí a um hipotireoidismo e não a menopausa. Galactorreia, daí esses sintomas aqui, galactorreia é a saída de líquidos colostro da mama da mulher, né? Então, tu imagina numa pessoa mais jovem que apresentou amenorreia, cessou a menstruação e sai líquidos das mamas, do mamilo e tem um ganho de peso, né? Já pensa que está grávida, né? E como que vai estar grávida se tem que ter todos os cuidados e tudo mais. Então, vai fazer o exame, tem um diagnóstico de hipotireoidismo. Muito comum também na idade mais jovem, né, adulto jovem que eu digo, depressão, né, acha que está com depressão, mas a depressão veio por um problema primário que pode ser caracterizado pelo hipotireoidismo. Trata o hipotireoidismo, não precisa tomar remédio para depressão. Quer que eu pare? Então, as causas, né?
Quando a doença tem causa imune, tireoidite de Hashimoto, né? Pode ocorrer vitiligo. As causas endócrinas, outras causas endócrinas também, como um paciente com diabetes, insuficiência adrenal, hipoparatireoidismo, e causas sistêmicas também, muito comum a hepatite. O diagnóstico é simples, né? Dosagem de T3, T4, TSH. Faz o exame de sangue, né? E aí o médico solicita a dosagem então desses hormônios de T3 e T4 e TSH, ou se tiver um baixo nível de T3 e T4 e elevado de TSH, esse paciente vai apresentar hipotireoidismo. Pesquisas de anticorpos para descartar outras patologias, né? Analisar o perfil lipídico do paciente também, porque ele pode apresentar uma dislipidemia, né? Dislipidemia é gordura, triglicerídeos altos, né? E questões cardíacas, muito importante isso, que é o eletrocardiograma, ECG. No ECG pode aparecer uma bradicardia, né? Quando a gente entrarmos lá no sistema cardiovascular, vocês vão entender um pouquinho sobre bradicardia sinusal, tá? Mas se pegar só bradicardia, você já sabe o que é bradicardia, né? Bradicardia é a diminuição da frequência cardíaca. O paciente não tem nenhuma patologia cardíaca, não tem nada, e fez um eletrocardiograma e apresentou uma bradicardia sinusal. Vocês vão entender um pouquinho mais lá no sistema cardiovascular, tá? Também pode se fechar um diagnóstico, claro, o principal, gente, é a dosagem de T3, T4, TSH, tá? É isso que vai determinar, vai fechar com chave de ouro. Esses outros sintomas o paciente apresenta, mas o principal é a dosagem de T3 e T4. O tratamento, como eu falei para vocês, né? Tratar o hipotireoidismo, ele é mais fácil, né? O que ele vai fazer? Tomar medicações, hormônios, né? Para repor, fazer uma reposição de hormônios. E o que ele vai repor, então? É realizada com o hormônio, o T4, né? Que é a levotiroxina. Então, muitos acho que já viram no seu estágio lá essa medicação, levotiroxina. Então, é a medicação que faz a reposição hormonal, né, do hormônio T4 para tratamento de hipotireoidismo, tá? E conforme o paciente vai tomando essa medicação, as doses é calculada. Cada paciente toma uma dose, né? Porque nem todos são iguais. Então, o médico vai controlando pelo TSH. Né? Lembra que esse TSH era muito elevado no hipotireoidismo? Então, faz-se regularmente exame de sangue e vai controlando. Quanto mais o TSH alto, ele tem que diminuir. Né? Quando esse TSH começar a diminuir, é que a dose calculada da levotiroxina se normalizou, tá? Nos pacientes que têm problema de dislipidemia, os dislipidêmicos, né, também tem que fazer análise dos níveis de colesterol e triglicerídeos, tem que baixar. Então, ele vai tomar um antidislipidêmico. No caso, a gente daí vai ter a simvastatina. Bom, vocês anotarem aí que são medicações que eu possa vir a pedir num estudo aí qual é a medicação que faz uso para paciente com dislipidemia, né? A gente vai ter a simvastatina. Qual é a medicação que se faz uso para tratamento do hipotireoidismo? A levotiroxina. Cuidados de enfermagem, né? Controle de sinais vitais, ali especialmente a temperatura, porque esse paciente tem a tendência de ficar mais hipotérmico, tá? Atividades físicas conforme o tolerado, porque ele tem muita perda de energia, né? Manutenção da temperatura corporal, porque ele é mais hipotérmico. Ingestão hídrica de fibras, tem que ter uma reeducação alimentar para não vir a desenvolver a dislipidemia, ou se já é dislipidêmico, para não aumentar esses níveis de triglicerídeos, tá? Entrando agora no hipertireoidismo. Se o hipo
é diminuição de T3 e T4, o hiper é o aumento dos níveis de T3 e T4. E sempre ao inverso. Se aumenta os níveis de T3 e T4, o TSH tem níveis baixos, tá? Então, lá a hipófise, ela entende, se eu tenho uma alta produção de T3 e T4 lá na tireoide, eu tenho um excesso de produção lá na T3 e T4, o que a minha hipófise ela vai pensar, né? Não vou produzir mais TSH porque já tem hormônios demais na tireoide de T3 e T4, mas na verdade não é que tem hormônio demais, tem, só por uma disfunção da tireoide. Então vocês prestem atenção, é fácil de gravar. Vocês gravando hipo é baixo, então hipo baixo, altos, hipo baixo, baixos níveis de T3 e T4 e, consequentemente, o TSH vai ser mais alto, porque ele vai tentar produzir que ele entende que falta estimular mais a tireoide. No hipertireoidismo, altos hormônios de T3 e T4, e aí a minha hipófise entende que não precisa mais mandar estimular mais ela a produção, porque ela entende que já tem um excesso, daí vai ser baixos níveis de TSH. Quais são as causas, né? Doença de Graves é uma hiperfunção difusa de tireoide, o nome dela é doença de Graves, não quer dizer que a doença é grave, é o nome da doença, doença de Graves, que é uma hiperfunção da tireoide. Leigamente falando, a tireoide enlouquece e começa a produzir muito hormônio, tá? Ou o bócio nodular tóxico, a formação de um bócio, um nódulo na tireoide que ele é tóxico, né? Então esse bócio ele pode ser único ou ele pode ser múltiplo, né? Único um só ou pode ser vários bócios. Agora vai ter as imagens para vocês verem, tá? Tá aqui então, isso é um bócio nodular, né? Então, eu acredito que você já tenha visto aqui, ó. Aqui é um único, né? Um bócio nodular único, e aqui ele é único também, mas aqui do lado direito da tireoide, tá? Então, isso é bem, o bócio é formado, né? Tipo um crescimento de células anormais, vamos dizer assim, e isso aqui faz com que estimule a tireoide a produzir mais T3 e T4. Então, é um sinal clínico de um paciente com hipertireoidismo, tá? E outro sinal clínico do paciente com hipertireoidismo é exoftalmia. O que é exoftalmia? O globo ocular ejetado para fora, como essas imagens aqui, né? Olha o olho gordo, olha o olho grande, né? Lembra daquela, tinha lá que aquele, até morreu já o artista, né? Que tinha exoftalmia, ele tinha hipertireoidismo, tá, gente? Então, na verdade, tu não nasce com um olho assim, por causa da doença de hipertireoidismo, né? Ele vai desenvolvendo essa exoftalmia, o globo ocular ejetado para fora, tá? Então, é um sinal bem clássico de paciente com hipertireoidismo. Vocês viram que dá para diferenciar bem o hipo e hipertireoidismo. O hipo, o paciente não apresenta essa exoftalmia. No hipotireoidismo, lembra, o paciente vai ser mais depressivo, nas mulheres vai ter amenorreia, galactorreia, né, vai ter a complicação de temperatura. No hipertireoidismo, já está evidenciado o bócio, né, aqui na parte da tireoide, então, um pescoço mais inchado, vamos dizer assim, e a exoftalmia, que é o globo ocular ejetado para fora. Os sinais e sintomas. Lembram que no hipotireoidismo tinha inapetência, perda de apetite? Aqui é o contrário, o paciente vai ter fome excessiva. Lembrem que lá o paciente sofria de constipação, aqui o paciente vai ter um aumento do ritmo intestinal. Aqui o paciente vai ter uma labidade emocional também, entra questão também muito psiquiátrico, né?
Intolerância ao calor. Lembra que ele era intolerância ao frio? Aquele paciente ele sentia muito frio do hipotireoidismo? Aqui é o contrário. Ele vai sentir muito calor, né? Embora ele tenha fome excessiva, ele vai apresentar um emagrecimento. Lembrem que lá era o contrário. Ele tem inapetência e engorda um pouquinho. Aqui está a exoftalmia, o olhar vivo e brilhante, a exoftalmia que eu já falei para vocês, né? A única coisa que vai ter parecido, né, é que as alterações menstruais, infertilidades e as unhas quebradiças, tá? Mas os outros sempre é tudo sinais, sintomas ao contrário. Então, assim, ó, se gravem, né? No hipotireoidismo ele tem inapetência, no hiper tem fome. Se no hipotireoidismo ele tem constipação, no hiper ele vai ter o ritmo intestinal aumentado, né? Se lá ele tem no hipo tem intolerância ao frio, aqui ele vai ter intolerância ao calor. E o que caracteriza bem, gente, né? Então é que aumento visível da parte inferior do pescoço, que é chamado bócio nodular, e a exoftalmia, tá? O diagnóstico, mesma coisa que o outro lá, né? Ele vai fazer dosagens, né, séricas, vai coletar exames de TSH, T3 e T4, né? Então, os valores de T3 e T4 vão estar aumentados e o TSH reduzido. E aí vai ter que investigar a causa. O que está acontecendo para esse paciente apresentar hipertireoidismo, né? É uma causa autoimune, que é a doença de Graves, ou é pela formação de um bócio nodular? Qual é? Por quê? Bócio nodular, né, únion multinodular, ele é bem visível, né? Então, se não está visível ali, então o paciente vai ter que investigar alguma doença autoimune. Pacientes com bócios volumosos, né, que chega a comprimir aqui a traqueia, lembrando que a tireoide está envolto da traqueia, né? Se ela está comprimindo e esse paciente já vem apresentando dificuldade em engolir alimentos, ele já tem uma falta de ar por causa desse bócio muito volumoso, né? Ele vai ter que fazer uma cirurgia, né? Daí o tratamento desse paciente que está apresentando esses sinais mais agressivos, ele vai fazer uma tireoidectomia, retirada da tireoide. Daí é muito engraçado, gente. Um paciente que estava sofrendo de hipertireoidismo, né? Ele vai ter que tirar a tireoide por causa do bócio nodular que estava muito elevado, e aí ele passa a ser um paciente portador de hipotireoidismo, né? E aí ele vai ter que começar a tomar medicação daí para o hipotireoidismo, porque ele tirou a tireoide, tá? Quando se consegue fazer um tratamento sem a cirurgia, né, num bócio difuso tóxico, que a gente diz, né, se faz, acredito que alguns já tenham ouvido falar, a captação de iodo. O que é a captação de iodo, né? Injetam iodo naquele bócio para ele parar, cessar o funcionamento dele, daí ele cessa aonde está produzindo muito este hormônio, né? Então, lembre que eu falei que tem a tireoide e tem as 4 paratireoides. Então, pode ser que em uma das paratireoides, onde esteja o excesso do hormônio, né? E aí, o que se faz? Injeta, né, iodo direto aqui na tireoide, no bócio, para destruir, tá aqui, ó, irá destruir o tecido tireoidiano com excesso de funcionamento, né? Então, quando ele é bem localizado, o médico consegue localizar onde tem esse aumento de função da tireoide, ele faz a captação de iodo, é administrado iodo radioativo, né, neste tecido tireoidiano. Aí eu já falei para vocês, então, com o paciente com bócio multinodular, eles vão ter que fazer a tireoidectomia, e uma das
não digo complicações, né? Esse paciente tinha hipertireoidismo e agora ele vai passar a ter hipotireoidismo. Um paciente com hipertireoidismo, ele não consegue se livrar de problema da tireoide, né? Porque se ele tiver que fazer uma tireoidectomia, ele vai ser portador de hipotireoidismo, tá? Em bócios nodulares menos volumosos, né, que não estão fazendo aquela compressão, não estão, né, o paciente não está com dificuldade de deglutição, é contraindicada a cirurgia pelo fato desse paciente também não ter outros problemas maiores, como o hipotireoidismo, né, esse paciente vai então receber esse iodo radioativo. Cuidados de enfermagem, né? Sempre avaliação da dieta e terapia no estado nutricional, sempre uma alimentação adequada para não ter outros problemas com os triglicerídeos, né? E aqui o principal, gente, é a monitorização das complicações potenciais dos sinais e sintomas, né? De hipotireoidismo. Por que tá a monitorização das complicações potenciais, sinais e sintomas de hipotireoidismo? Coloque entre parênteses aí, né? Então, quando o paciente eu tenho hipertireoidismo, para tratamento ele teve que fazer a cirurgia de tireoidectomia, tirar a tireoide. Então, controlar os sinais e sintomas que esse paciente vai desenvolver o hipotireoidismo. Como outro, né, cuidado de enfermagem do hipotireoidismo, manutenção da temperatura corporal, tá? Esses, então, são os cuidados de enfermagem. Então, hipertireoidismo e hipotireoidismo é isso, né? Não tem muito o que falar deles. O que eu quero que vocês tentem, então, elencar e diferenciar alguns sinais e sintomas, né? Porque é bem fácil, porque eles são sempre ao inverso um do outro, exceto a exoftalmia e o bócio nodular, né, que são bem evidentes no hipertireoidismo, e também ficar atento para o tratamento, né? Então, esse paciente que tem hipertireoidismo, ele vai controlar com iodo radioativo, quando apresenta um bócio nodular não tão volumoso, e quando um nódo volumoso, ele vai ter que ir para cirurgia, né? E lá no hipotireoidismo, ele tem que fazer reposição hormonal de T3 e T4, e essa reposição hormonal, o nome é a levotiroxina, e aí tem várias dosagens para cada tipo de pessoa, porque o médico vai dosando conforme a taxa hormonal presente no sangue, né? Então, por isso que não pode dar para o vizinho, prestar para o vizinho, porque cada um tem uma quantidade de taxa hormonal presente na corrente sanguínea. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Qualquer dúvida, nós vamos tirando durante as aulas, tá bom, gente? Obrigada e até logo, tá?